E qualquer outra alteração, as pessoas observam muito pouco o corpo, elas não prestam atenção. Então, por exemplo, câncer de intestino é muito comum as pessoas estarem com sangramento já nas fezes há 1 ano e meio, e aí elas acham que é hemorroida, que é alguma coisa que elas comeram, que fez mal, e não vão procurar um médico porque elas têm medo do diagnóstico e perdem a chance da cura. Então, câncer de intestino, então, é curável muitas vezes antes de se tornar um câncer. E o pólipo intestinal às vezes sangra, ainda é benigno, e se ele for ressecado, o paciente está curado. Então, nós temos essa consciência, eu acho que essa mudança de paradigma que a sociedade está precisando é aumentar a divulgação da cura e dizer às pessoas que cada um tem uma grande responsabilidade, porque não adianta eu como tudo que eu quero, bebo muito, fumo, vivo muito mal, sou sedentário e ainda tenho um tumor que eu não vou diagnosticar. Então, quando eu chego para o médico, eu quero que ele me cure. Mas a responsabilidade não é só do médico. A responsabilidade é de cada um de nós. Então, isso é muito importante. O câncer é uma coisa muito antiga, mas a gente percebe que cada vez ele é mais presente na vida moderna. Os hábitos. Quando você fala, assim, independente de classe, não é? Eu venho também com independente de raça, cor ou etnia. Então, assim, é mais presente na raça branca. Porém, mulheres negras também podem ter câncer de mama. Mas o que é mais preocupante é que elas adoecem e não conseguem tratamento precocemente. Ou seja, elas morrem também mais cedo do que as brancas, por falta mesmo de acesso. Então, a raça negra ela está muito sofrida também com relação ao câncer de mama. Existe um tipo de tumor de mama, que é o triplo negativo, né, que segundo a literatura, principalmente literatura americana, eles dizem que é mais frequente em mulheres afrodescendentes do que em mulheres brancas. E esse tipo de tumor é um tumor mais agressivo, tem um prognóstico muito ruim. E leva à morte mais cedo, porque também é um câncer de... Além dessa dificuldade do acesso, né, ao tratamento, à prevenção, também tem aquela coisa mesmo do que, eu já tenho... Na praia mesmo você percebe as pessoas brancas passando, né, o protetor, e as negras não se previnem. Por que tem isso? Elas acham que porque já tenho a pele escura, não preciso passar protetor. Vocês já viram isso já? Em volta de vocês na praia? É verdade. E o negro vai ter, o afrodescendente em geral vai ter também câncer de pele, vai ter melanoma. Então ele também precisa de proteção. E todos os exames, a gente é igual, o nosso corpo é exatamente igual. Por fora pode ser até diferente a cor, né? Mas dentro a composição... Então, tudo que vale para uma pessoa de uma raça, vale para outra. Os asiáticos, por exemplo, as mulheres asiáticas, quando elas estão na Ásia, elas têm muito menos chance de câncer de mama, talvez pelo tipo de alimentação. Enquanto que quando elas migram, a cultura, né, muda, e na segunda geração em diante o câncer já aparece como no local, praticamente como no local onde elas vivem. Então isso também favorece a prevenção em termos de hábito alimentar, exercício, etc. Eu queria falar um pouquinho dos homens também, porque a gente está falando de câncer de mama, lógico, o intestino acomete também. E por que essa resistência ainda masculina de fazer, o exame preventivo do câncer de próstata? Por que vocês acham que o homem ainda resiste tanto se sabe que o caminho é um só, se não prevenir? Olha só, na minha opinião, os homens têm mais medo dos médicos do que as mulheres. Por isso que as mulheres vivem mais. Exatamente, em geral, sim. As mulheres, no consultório de oncologia, é muito mais frequente a presença feminina do que masculina. Os homens, além de terem medo do exame da próstata, eu falo, gente, então não faça o toque imediatamente, faça o PSA primeiro, que é o exame de sangue comum. Então, se a gente tem o PSA um pouco aumentado, aí você vai para o toque, vai para a cirurgia muitas vezes e se cura. O problema é que eles têm medo da cirurgia, eles têm medo do exame e eles têm medo das consequências da cirurgia, porque a gente sabe que
por mais que a cirurgia tenha evoluído, ainda existe um risco de diminuição da atividade sexual, da potência sexual, e também um risco de perda urinária espontânea. Isso pode ser reversível ou não, e as cirurgias mais modernas, elas estão muito mais eficientes nessa prevenção, mas a maioria dos homens ainda acha que cirurgia de próstata é igual a ficar impotente para o resto da vida. E isso não é verdade. Então, quanto antes o câncer é diagnosticado, menor na próstata, mais chance de cura e menos risco de cirurgia. Porque quando o câncer é muito grande, a cirurgia também ela tem que ser mais agressiva, porque às vezes o câncer ultrapassa a próstata e já atinge outros órgãos. Deixa eu perguntar uma coisa, o exame de sangue, ele é eficiente para todos os tipos de câncer? Como uma medida preventiva, por exemplo? Você diagnostica a presença ali de células? Eu acho que não. Não. Porque